Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, professor Ronaldo Rolim na área, trazendo aqui um tema super importante de processo civil. A aula hoje é processo civil competência, um dos temas mais cobrados nas provas. Esteja você estudando para concursos que cobram esta disciplina, como é o caso da Assembleia Legislativa do Ceará ou outros concursos, ou você que esteja estudando para o OAB, tem muita questão sobre competência, então fica ligado, porque esta é a primeira aula, tem muita coisa interessante, mas não menospreze nada sobre competência, ok? Então nós vamos tratar aqui sobre os seus princípios, nós vamos falar sobre o conceito, vamos falar de muita coisa interessante, fica atento. E vamos começar aqui falando então do conceito de competência, olha aí na tela. Qual é o conceito de competência? É a delimitação da função jurisdicional, vou sublinhar aqui essa palavra, de cada órgão do poder judiciário. Professor, o senhor não me disse nada. Calma, calma. O que é que eu quero dizer com isso? A delimitação da função jurisdicional de cada órgão do poder judiciário. Para você entender o conceito de competência, você tem que entender isso daqui, ó. Que jurisdição não é a mesma coisa de competência. Jurisdição é uma coisa e competência é outra. O que é jurisdição? O que é essa função jurisdicional? Tá aqui, ó. Jurisdição, essa função jurisdicional. Ora, jurisdição nada mais é do que o poder conferido ao Estado para solucionar conflitos, para julgar causas. E quem é o poder do Estado que faz isso? O poder judiciário. Então, o poder judiciário tem a função jurisdicional. O que é a função jurisdicional? Julgar conflitos, solucionar problemas, julgar processos. Isso é função jurisdicional. Isso é jurisdição. Ora, se eu digo que a competência é a delimitação da função jurisdicional, eu estou dizendo o seguinte, que a competência nada mais é do que o conjunto de regras que vai delimitar, que vai dizer como o Poder Judiciário do Estado irá aplicar a sua função, como cada órgão do Poder Judiciário irá solucionar esses conflitos. Basicamente isso, por isso que se diz classicamente que competência é a medida da jurisdição. Relembrando aqui, só dizendo mais uma vez, competência é o conjunto de regras dispostos nas leis, o conjunto de regras dispostas nas leis, que vai dizer como cada órgão do Poder Judiciário irá solucionar uma determinada causa. Ora, e aí eu trago o artigo 16 do CPC. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Então, o Código de Processo Civil é uma das leis que vai dizer como o Poder Judiciário irá exercer esse poder de solucionar causas, de solucionar conflitos no âmbito civil. Professor, eu quero entender melhor, não tem problema, vamos aprofundar. Eu trago aqui um organograma simples do Poder Judiciário, ok? Professor, eu quero entender melhor esse organograma, vamos lá. Eu tenho aqui embaixo a chamada primeira instância, que é composta de juízes de direito, que são juízes estaduais. O nome técnico de juiz estadual, na verdade, é juiz de direito, ok? Os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes eleitorais e os juízes e os conselhos de justiça no âmbito militar. Então vamos lá. Normalmente essa é a primeira instância. Nada impede que um processo comece aqui no STF ou mesmo no STJ ou mesmo no STF, nada impede. Pode ser que o STF seja a única instância de uma determinada causa, ok? Como é a questão do processo criminal contra o presidente da República. Professor, se o STF for a única instância, eu vou recorrer para quem? Para ninguém. Então, dependendo da lei, o processo pode começar aqui no TJ, no STJ, no STF e por aí vai. Mas vamos seguir a regra. Normalmente começa aqui nos juízes de primeiro grau de jurisdição. Por isso, primeira instância, primeiro grau de jurisdição. Acima dos juízes de direito, que são juízes estaduais, eu tenho os tribunais de justiça de cada estado. Já acima dos juízes federais, eu tenho os TRFs. Até o momento são 5 tribunais regionais federais, né? Está aí a previsão da criação de um 6º TRF, mas vamos aguardar. Nós temos os juízes do trabalho e acima dos juízes, como o segundo grau de jurisdição, como segunda instância, os tribunais regionais do trabalho. Acima dos juízes eleitorais, eu tenho os tribunais regionais eleitorais. E acima do juiz e conselho de justiça, eu tenho o TJM. Mas olha o que eu coloquei aqui, onde houver tribunal de justiça militar. Por quê?
Porque lá na Constituição, no artigo 125, parágrafo 3º, faculta aos estados a criação de tribunais de justiça militares, caso ele tenha um efetivo de mais de 20 mil militares. Quais são os estados que possuem o Tribunal de Justiça Militar? Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Esses são os estados que possuem o Tribunal de Justiça Militar. Professor, e se não tiver Tribunal de Justiça Militar, quem é que julga a causa? O próprio Tribunal de Justiça. Se tratar de militar do Estado, né? Como, por exemplo, um militar da Polícia Militar. Se for um militar federal, vai para o Superior Tribunal Militar. E aqui a gente já começa a falar do terceiro grau de jurisdição ou a terceira instância, dependendo do processo. E aqui eu tenho os chamados tribunais superiores. Tribunais superiores. Vou colocar aqui, superior. Tá certo? Tribunal superior. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar. Nós temos apenas estes 4 tribunais superiores, apenas estes. Tá certo? Dependendo do processo, já pode ser a terceira instância. E acima de todos eles, nós temos o Supremo. Perceba o seguinte, o Supremo não é Tribunal Superior. O Supremo é o Supremo. O Supremo está acima de tudo e de todos. Ah, professor, que coisa elitista de se falar isso. Não, é a Constituição que está falando. Tanto que o organograma está dizendo aqui, ó, do STJ pode ir para o STF, do TST pode ir para o STF, do TSE pode ir para o STF, do STM pode ir para o STF. Então, esse é um esquema simples, e aqui pode ser a quarta instância, um esquema simples do nosso Poder Judiciário. Professor, por que esquema simples do nosso Poder Judiciário? Porque eu tenho aqui, por exemplo, a questão do CNJ. O CNJ é órgão do Poder Judiciário. Só que o CNJ não possui função jurisdicional, por isso que ele não entrou aqui. E eu tenho também a questão dos juizados especiais. Os juizados especiais estaduais, os juizados especiais federais, os juizados especiais da Fazenda Pública. Os juizados especiais têm sim função jurisdicional, tá certo? É só porque eu não coloquei nesse organograma por uma questão didática. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de justiça estadual ou justiça federal, eu estou falando aqui da justiça comum. Eu estou falando aqui da justiça comum, justiça comum. Já quando eu falo de justiça do trabalho, justiça eleitoral ou justiça militar, eu estou falando aqui das justiças especializadas. Por que é que eu chamo essa atenção? Deixa eu colocar aqui, justiças especializadas. Justiças especializadas, a depender da natureza da causa, né? Causas trabalhistas, eleitorais, militares. Por que é que eu estou fazendo essa diferença? Porque é muito comum a gente ver esse equívoco aqui. Um determinado estudante ou um profissional chamar a justiça estadual de justiça comum, como se justiça comum fosse sinônimo de justiça estadual, e não é. Quando você fala justiça comum, você tem que explicitar. Você está falando da justiça comum estadual ou da justiça comum federal? Então, cuidado com isso daqui. Então, perceba que são vários os órgãos do Poder Judiciário. Se você tiver um processo, se você tiver que ingressar com uma ação no Poder Judiciário, você tem que saber para onde vai sua ação. Será que vai para um juiz de direito? Será que vai para um juiz federal? E aí vem a lei dizendo para onde vai o seu processo. Isso é competência. A lei que diz para onde vai o seu processo, a lei que diz qual desses órgãos é que vai julgar o seu processo, ela trata sobre competência. Então perceba que todos estes órgãos que compõem o Poder Judiciário têm função jurisdicional. Agora, a competência, o que eu falei, é o conjunto de regras que delimita essa função jurisdicional. Então, a competência ela vai ser tratada em lei, e a lei é que vai me dizer para onde vai o meu processo. Qual será o juízo competente para processar e julgar determinada causa. É por isso que eu preciso da competência e é por isso que ela é tão cobrada em concurso público, ok? Vamos em frente. Aqui eu trago o artigo 43 do CPC que fala sobre perpetuação da competência. Esse artigo 43 ele é interessante porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando ele cai nas provas, ele é cobrado literalmente. E olha só o que é que significa perpetuação da competência. É a determinação da competência. Quando é que a competência estará realmente colocada em prática na vida real? Determina-se a competência no momento do registro, eu vou circular a palavra registro, ou da distribuição da petição inicial. Então eu vou aqui circular essas duas palavras. Falou de registro, falou de distribuição, é quando ficará determinada a competência na vida real. Pronto.
No momento que eu registrar, ou que eu tiver a distribuição da minha petição inicial sobre um processo, uma ação sobre pensão alimentícia, no momento que essa ação for distribuída, a minha petição inicial for distribuída, vai para a 10ª vara de família. Amigão, tá lá então que a competência vai ser da 10ª vara de família. Ponto final. Ok? Por quê? Porque o artigo 43 fala que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição. Tem que ficar atento a essas duas palavras-chave, ok? Sendo irrelevantes as modificações do Estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A 10ª vara de família não existe mais, só tem agora até a 9ª. Então nós vamos fazer uma redistribuição da minha ação. Vai cair em uma das 9 varas que existem agora. É o que o artigo 43, a exceção do artigo 43 está falando. Aquele órgão deixou de existir, então a ação não vai ser extinta, não, ela vai ser redistribuída. Ou então quando alterarem a competência absoluta, Por exemplo, hoje a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar causas criminais. Vamos imaginar que uma emenda constitucional nova diga que agora, em relação à matéria trabalhista, a Justiça do Trabalho pode julgar uma determinada causa criminal. E aí? Tá certo? Então, vou alterar a competência absoluta. Então, em relação à matéria trabalhista, eu terei causas criminais relativas ao trabalho, ao direito do trabalho, na Justiça do Trabalho, que é uma questão de matéria absoluta. Nós vamos falar mais à frente, nós vamos ter um momento para falar de competência absoluta e competência relativa, mas não se preocupa com isso não. O que é que você tem que se preocupar? Falou de registro e distribuição da petição inicial, então é o momento que ficará determinada a competência. Vamos em frente. E aqui eu trago também o artigo 44, obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Eu vou sublinhar aqui, ó, Constituição Federal, normas previstas por este Código, que é o Código de Processo Civil, CPC, legislação especial, normas de organização judiciária e constituições dos Estados. Olha só, por que é que eu estou sublinhando isso? Quando eu falo que a competência é o conjunto de regras que vai delimitar a função de cada órgão do Poder Judiciário, essas regras devem estar dispostas em leis. Que tipos de leis? A Constituição Federal, a Constituição Estadual, o CPC, ou uma norma especial, ou a norma de organização judiciária daquele tribunal. Então, estas leis que vão determinar a competência, elas que vão trazer as regras sobre competência. Então, competência precisa estar disposta em lei. E o artigo 44 está dizendo quais são os tipos de lei. Ok? Fique atento a isso também. Vamos em frente. Competência sobre a competência. Você olha assim, professor, competência sobre a competência, que coisa estranha. Calma, porque isso daqui é muito interessante e é cobrado também nas provas, é claro. Eu estou trazendo aqui um assunto que é cobrado nas provas, que eu quero que você entenda, eu quero aprofundar o tema, mas eu quero ser objetivo também. Vamos lá, lê o que eu escrevi. Por mais incompetente que seja o juiz para analisar determinada demanda, ele possui a competência mínima para se declarar incompetente. Chegou no juiz da vara de família um processo que trata sobre homicídio. Obviamente que homicídio não é levado à vara de família, homicídio vai para as varas criminais, ou pelo tribunal, varas criminais do tribunal do júri, né? Homicídio doloso, se for o caso, tribunal do júri, tá certo? Ou então, se for culposo, vai para as varas criminais. Então, cuidado com isso. O juiz da vara de família não vai julgar homicídio culposo ou doloso. Deixa isso lá para as varas criminais ou para o tribunal do júri. Então, perceba que ele sabe que ele não pode julgar aquela demanda. Porque se ele julgar algo que ele não tem competência para isso, aquele processo será nulo. Então, ele tem a competência mínima para dizer, eu não posso julgar esse processo. Isso é a competência sobre a competência. É a competência mínima, também chamada de competência mínima, para se dizer incompetente. Ok? Por mais incompetente que ele seja, ele tem a competência mínima de dizer, eu não posso julgar isso. É a competência sobre a competência. Como é que cai na prova? Assim, ó, regra da competentes. Isso daqui vem do alemão. Competência sobre a competência. Eu estou traduzindo uma tradução livre aqui do alemão. Competência sobre a competência. É a competência mínima. Essas três expressões podem ser cobradas. Competência sobre a competência mínima ou
competentes. Professor, até alemão tem que saber. Calma, a gente está simplificando. Tranquilo? Vamos em frente. Agora a gente começa a falar dos princípios. E um detalhe. Os princípios que eu vou abordar aqui nesta aula são os princípios que estão expressos na parte inicial do CPC. Eu não vou falar dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo civil. Eu vou focar aqui no processo civil em si e na parte inicial. Não vou falar de princípios ligados lá aos recursos, de princípios ligados à execução. Vou deixar cada princípio de determinada matéria do processo civil para a respectiva aula. Nós vamos falar, calma, isso aqui é só a parte 1 de competência. Então, eu vou focar na parte inicial. Vamos lá? Primeiro é o princípio da inércia, artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Há autores que dizem que esse artigo 2º, além do princípio da inércia, trata do princípio do impulso oficial. Eu coloquei os dois juntos aqui, mas eu quero que você saiba que pode existir essa divisão doutrinária. O que significa dizer isso? Princípio da inércia. O poder judiciário ele é inerte. Ele vai ficar parado até que você o provoque. Vamos imaginar que você tem um problema consumerista, um problema sobre o consumidor. Você comprou algo pela internet, ficou insatisfeito, a empresa não quer devolver o dinheiro e por aí vai. Você vai entrar com uma ação. Só que o seu vizinho, que é um grande amigo seu, ele é juiz, ele sabe do seu problema. Ele diz o seguinte, não se preocupa não, eu sou juiz, eu vou resolver essa ação para você, eu vou entrar com uma ação para você aqui no Poder Judiciário, eu vou resolver. Pode isso? Não. Você é que tem que iniciar o processo. E, obviamente, se tiver aí casos de suspeição, uma amizade íntima, se ele for seu parente, o juiz não pode julgar sua causa, tá certo? Nós vamos falar sobre impedimento de suspeição lá na frente. Ou seja, é para o Poder Judiciário ser imparcial, mas ele só pode iniciar o processo só pode ser iniciado se você o provocar, se alguém o provocar, o Ministério Público provocar alguém, ok? Cuidado com isso. E se desenvolve por impulso oficial. Agora é o seguinte, uma vez que você provocou o Poder Judiciário e ingressou com uma petição inicial, a partir de agora o Poder Judiciário tem um dever de movimentar esse processo. Pode ser que o processo seja extinto sem resolução de mérito, que é isso, sem que o problema tenha sido resolvido, ou que o processo tenha sido extinto a seu favor ou contra você. Pronto. Mas o Poder Judiciário tem que movimentá-lo. A partir do momento que você deu início ao processo, o Poder Judiciário tem a obrigação de movimentá-lo. É o chamado impulso oficial. Bacana? Vamos em frente. Próximo princípio é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Esse princípio ele também está expresso lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, tá certo? Mas ele está aqui no artigo 3º do CPC. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, ou seja, a lei não pode retirar do Poder Judiciário essa função que ele tem de resolver problemas. Nós temos o direito de procurarmos o Poder Judiciário sempre que bem entendermos. Agora, cuidado. Podem existir limitações, como, por exemplo, a questão da justiça desportiva. Lá na própria Constituição Federal, no artigo 217, parágrafo 1º, está dizendo que antes de você buscar o Poder Judiciário, você tem que esgotar todas as instâncias da justiça administrativa. Aí você acha estranho. Peraí, professor. Eu só posso buscar o Poder Judiciário, justiça desportiva. Cuidado. Justiça desportiva, apesar do nome, não é justiça. Justiça desportiva não faz parte do Poder Judiciário. Cuidado. É como se fosse um órgão administrativo. Como se fosse, não, são órgãos administrativos. Você já deve ter escutado STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Parece com STJ, né? Mas não é órgão do Poder Judiciário. Perceba, você ainda poderá buscar o Poder Judiciário, mas antes de buscar o Poder Judiciário, tem que esgotar todas as instâncias administrativas. É a mesma coisa que acontece com a habeas data, quando você quer acesso à informação constituída de banco de dados público ou de caráter público. Ora, para eu ajuizar o habeas data nesta hipótese, eu primeiro tenho que receber uma negativa. Então, eu só posso ajuizar o habeas data se o órgão me negar o acesso à informação, ok? Então, fique atento a isso também. Existem limitações, mas eu não posso excluir totalmente. E aí vem o parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Você pode buscar a decisão de um árbitro escolhido livremente pelas partes. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
O CPC de 2015, ele quer diminuir aquela cultura que nós brasileiros temos de litigar, de brigar. Quando, né, tem aquela história que quando o menino é pequeno e é muito briguento, diz assim, vai dar o bom advogado. Para que isso? O bom advogado é aquele que busca a solução pacífica, aquele que busca o consenso, coloca as partes para conversar, para chegar a um acordo. Isso é um bom advogado. Então é para diminuir essa cultura litigiosa que nós temos. E aí o parágrafo 3º vem dizer quais são essas possíveis soluções consensuais. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Sempre que houver a possibilidade de buscar um acordo, irá tentar fazer esse acordo. Então, cuidado com isso, tá certo? Vamos em frente. Princípio da duração razoável do processo. Também está lá na Constituição, no mesmo artigo 5º, inciso 78. Inclusive, foi acrescentado pela Emenda Constitucional 45. Mas, aqui no CPC, está no artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Não basta o Poder Judiciário julgar, tem que ser uma atividade satisfativa. Ou seja, tem que se empenhar para resolver aquele problema. E o que é prazo razoável, professor? O problema está aí. Não temos uma ideia do que é prazo razoável. É um conceito jurídico indeterminado, é uma cláusula aberta. Você não vai encontrar uma unanimidade no conceito de duração razoável do processo. Mas a gente sabe que um processo que dura 20, 25, 30 anos não tem uma duração razoável. Então vai depender do caso concreto. Sabe aquela história de que a justiça tarda, mas não falha? Esqueça isso. Justiça tardia é justiça falha. E tendo a ideia em relação ao artigo 4º do princípio da duração razoável do processo, eu pulo aqui para o artigo 12. Tem uma ligação com o princípio da duração razoável do processo. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, aqui, a ideia é colocar um trabalho de forma cronológica para que a gente possa ter uma noção de como está sendo o trabalho dos juízes, tá certo? Só que existem exceções. Antes de mais nada, parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório. Cartório aqui é a vara, né, do juízo. E na rede mundial de computadores. É para você buscar também essa lista nos sites dos tribunais. Agora tem aqui a exceção, ó, parágrafo 2º. Vale a pena a leitura do parágrafo 2º. Estão excluídas da regra do CAPT. E o parágrafo 2º traz algumas exceções. Ou seja, são processos que podem furar a fila dessa ordem cronológica. Dá uma lida nesse parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais, como é o caso dos idosos. Os idosos, pelo Estatuto do Idoso, têm preferência em relação ao trâmite processual. E o idoso com mais de 80 anos tem preferência sobre os demais. O que o parágrafo 3º está falando é isso. Entre as preferências, ainda assim vai seguir a ordem cronológica. Esse artigo 12 tem 6 parágrafos, mas eu trouxe esses 3 aqui para você ter uma ideia do que é ordem cronológica e princípio da duração razoável do processo. Vamos em frente, princípio da boa-fé. Artigo 5º do CPC. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Bacana. Agora eu lhe pergunto o que é boa-fé. É outro conceito jurídico indeterminado. Mas aí a boa-fé ela se divide em duas, boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Professor, qual é a boa-fé que o CPC está falando? Ora, ele está falando de comportamento. Se ele está falando de comportamento, é aquilo que o outro espera de mim. Então, a boa-fé do artigo 5º, olha aí na tela, é a boa-fé objetiva. É a boa-fé objetiva, fala de comportamento. Eu devo me comportar de uma forma que haja uma segurança jurídica no trâmite do processo. E não é só a parte não, olha aqui o artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo, inclusive o juiz, os auxiliares da justiça, as testemunhas e não só as partes. Então a boa-fé objetiva é para todos aqueles que participam do processo. Cuidado com isso, tem a ver com o comportamento esperado das partes. E aqui, se eu estou falando de boa-fé objetiva e comportamento esperado, o artigo 5º se liga totalmente com o artigo 6º, que é o princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo, mais uma vez, olha, não são só as partes.
todos os sujeitos do processo, partes, testemunhas, juiz, auxiliares da justiça e por aí vai. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, olha aí novamente a questão da duração razoável do processo, decisão de mérito justa e efetiva. Bacana, então existe o princípio da cooperação agora de forma expressa no novo CPC. Artigo 7º, o princípio da isonomia. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz lá pelo efetivo contraditório, que é a famosa paridade de armas. O autor e o réu devem ser tratados igualitariamente. Opa, se eu estou falando de igualdade, eu lembro o seguinte, essa igualdade, essa isonomia, é formal ou é material? E aí eu lhe respondo, olha aí na tela, é uma igualdade material. Não basta ser igual perante a lei, não basta garantir uma pseudo-igualdade, não. O juiz deve zelar pelo efetivo contraditório, não é isso que está na tela? Então o juiz tem a obrigação de agir para que haja sim uma paridade de armas, para que um não tenha durante o curso do processo prevalência sobre o outro. E aí você estaria ferindo, por exemplo, no caso do réu sendo desvalorizado, o contraditório em ampla defesa. Então, cuidado, isso vale para todos e o juiz tem uma obrigação ainda maior. Igualdade material aqui. Artigo 8º. O artigo 8º ele fala de vários princípios, eu trouxe aqui, né? Proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana também está prevista no CPC de forma expressa. E observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Aqui não tem muito o que falar, não é só você saber que está de forma expressa. Estes princípios estão de forma expressa. Artigo 9º, e aqui a gente já fala do contraditório. Agora, em relação ao contraditório, tem atenção à visão moderna. O que significa hoje contraditório? O contraditório ele deve ser colocado em prática. Lembra do que nós falamos da igualdade material? Pois bem, o contraditório ele deve ser visto como efetiva participação, como direito de influência. Tanto o autor como o réu, principalmente o réu, aqui em relação ao contraditório, tem o direito de poder agir no processo de forma a poder influenciar o juiz. Não estou dizendo que deve ser ouvido só o réu, não. Estou dizendo que o réu deve ser ouvido tanto quanto o autor. Cuidado, o juiz tem que zelar pela igualdade material. A gente já falou sobre isso. Artigo 9º. Com base nessa ideia do contraditório, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Tá aí. O artigo 9º está em sintonia com essa visão moderna do contraditório. Só que nós temos algumas exceções trazidas no mesmo artigo 9º, só que no parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, vamos falar sobre tutelas provisórias. As hipóteses de tutela de evidência, vamos falar sobre isso. E a decisão prevista no artigo 701, nós vamos falar sobre tudo isso. Então existem exceções aqui, mas perceba que não são decisões definitivas. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual ele deva decidir de ofício. Tá aí, mesmo que seja para o autor, ele diz, olha, eu quero falar, eu acho que eu sou absolutamente incompetente. Ele pode decidir isso de ofício, mas ele tem que dar oportunidade às partes para se manifestar. Se manifestem sobre essa incompetência absoluta, é o que fala o artigo 10. Sempre que possível, tem que ouvir as partes. E aqui o artigo 11, novamente o princípio da publicidade. Olha só, o princípio da publicidade estava lá no artigo 8º e volta aqui no artigo 11, que traz também o princípio da motivação das decisões judiciais. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Sobre essa questão da publicidade, faço uma ressalva em relação ao parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Por mais que corra segredo de justiça, as partes e os advogados, os defensores, o Ministério Público têm acesso àquele processo. Ok? O processo segredo de justiça é para os outros, por questões de intimidade, de privacidade, de honra, alguma questão relativa a isso. Mas quem está participando do processo tem acesso. Ok? E o que é essa motivação das decisões judiciais? É justamente a fundamentação. E aqui o CPC inovou lá no artigo 489, nós teremos a aula sobre sentenças,
Eu vou falar dos elementos da sentença e as motivações da sentença. E o artigo 489 do CPC, ele vai dizer os critérios que uma decisão pode ser considerada fundamentada ou não. Se você já quiser ir lendo o artigo 489, show de bola. Mas é uma inovação, isso aqui traz uma segurança jurídica muito grande. Ok? Então estes são os princípios do processo civil que estão dispostos expressamente na parte inicial do CPC. Mas calma, a aula não terminou não. Eu quero falar aqui da aplicação das normas processuais, artigos 13, 14 e 15. Artigo 13, a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Sabe o que nós falamos no artigo 44? Que as regras de competência têm que estar na Constituição Federal, Estadual, na questão do CPC, legislação especial. Pois bem, o artigo 13, ele amplia. Além destas leis, eu posso ter também tratados, convenções ou acordos internacionais que falam sobre competência. Então, amplia o rol do ordenamento jurídico que pode tratar sobre regras de competência. Artigo 14, né, a aplicação da norma processual no tempo. Aplicação da norma processual no tempo, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. É claro, é uma questão de segurança jurídica. O problema está aqui, olha só, eu tinha o CPC de 73. O meu processo começou em 2013, sob a égide do CPC de 73. Em 2015 veio o novo CPC. E em 2016 o novo CPC entrou em vigor. Em 2013 até 2016 o meu processo não tinha finalizado. Como é que eu faço agora? A partir de 2016 para cá, o meu processo irá aplicar o novo CPC. Mas olha, tudo que foi praticado dentro do processo de acordo com o CPC antigo continua válido. A partir de agora, daqui para frente é que eu vou aplicar as novas normas processuais, o novo CPC. Então, aquilo que foi praticado antes continua, daqui para frente será o novo CPC. É o que nós vamos chamar de teoria do isolamento dos atos processuais. Cada ato processual deve ser praticado de acordo com a norma vigente à época. É o que nós temos aqui de princípio do tempus regit acto. O tempo rege o ato. O ato é regido pelo tempo, o tempo em que a norma está em vigor. Então, cuidado, teoria do isolamento dos atos processuais, princípio do tempus regit acto. Isso daqui é cobrado também, fique atento. E artigo 15, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ou seja, para complementar, ou então na ausência, vem para suprir essa ausência. Está de forma expressa no artigo 15. Normas trabalhistas, eleitorais e administrativas. Bacana? Mas, para finalizar a aula, nós temos aí a classificação da competência. A competência internacional e a competência interna. Competência internacional são os limites da jurisdição brasileira. Quais são as causas que o Poder Judiciário brasileiro pode julgar e outro país pode julgar também? É o que nós vamos chamar de competência internacional concorrente. Está lá nos artigos 21 e 22. Mas quais são aquelas causas que apenas o Poder Judiciário brasileiro pode julgar? Por mais que outro Poder Judiciário já tenha julgado, não vale de nada aquela sentença aqui. São as causas que tratam sobre competência internacional exclusiva, está no artigo 23. Essa matéria aqui de competência internacional concorrente ou exclusiva é o assunto da nossa próxima aula de competência. Bacana? E competência interna, que também teremos uma aula para falar dos casos de competência interna. Eu tenho aqui, em razão do território, em razão do valor da causa. Só que eu quero chamar a atenção. A competência interna em razão do território ou em razão do valor da causa, elas são regras de competência relativa. Em relação à competência em razão do território, existe aqui uma exceção, um caso em que a competência em razão do território será regra de competência absoluta. Nós vamos tratar isso mais à frente, mas em regra, território e valor da causa são competências relativas. Agora, a competência interna em relação à matéria, à função e à pessoa são regras de competência absoluta, não podem ser modificadas. Professor, fala mais sobre competência relativa, sobre competência absoluta. Calma, também teremos uma aula só para falar de competência absoluta e relativa e os efeitos que isso acarreta. Mas fica com esse quadro aí na tela porque ele é muito interessante, ele é muito importante e você precisa conhecer, tá ok? Então a gente finaliza a aula aqui, foi uma aula um pouquinho mais longa, tá certo? Deixa eu voltar para mim.
Se você, deixa eu voltar aqui para a tela, né? Se você tiver gostado dessa aula, dá o like aí, tá certo? Isso é super importante, marca aí como gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, me segue aí no Instagram, tá certo? Me segue aí no Instagram, @prof.ronaldoholim. E se você gostou dessa aula, compartilha. Se você acha que vai ajudar outras pessoas, compartilha, tá certo? Eu tenho certeza que essa aula pode ajudar outros estudantes, ok? Te agradeço essa ajuda aí, um grande abraço e até a próxima aula.